Que a paz de Cristo esteja com todo o Ministério Quarto Anjo, com todos os irmãos. Sábado agora que passou, os nossos irmãos do Ministério Quarto Anjo teve uma visita de 6 irmãos das igrejas pentecostais para saber a verdade sobre o Ministério Quarto Anjo. O Ministério Quarto Anjo, ele está avançando em Moçambique e nós sabemos que a falsa liberdade religiosa, ela chegou agora em Moçambique e foram convidadas todas as igrejas, adventistas, pentecostais, todas, para fazer aquela união. E todos os sinceros perceberam isso, que as igrejas se uniram com o espiritismo, com o papado, pela falsa liberdade religiosa. E muitos estão se congregando em casa, sem mais ir para as igrejas. E agora, os que estão sabendo da existência do Ministério Quarto Anjo em Moçambique, estão procurando o Ministério Quarto Anjo. E foram esses 6 irmãos para o Ministério Quarto Anjo, neste sábado, ouvir a palavra de Deus. Mas um desses 6, quando voltaram, então já começou a sofrer perseguição, por causa que só apenas ele fora visitar o Quarto Anjo. E aqui está Deusalene Souza para contar mais sobre esse assunto, sobre esta grande... sobre o que está acontecendo, tanto com o Quarto Anjo, como também com esse irmão que foi visitar o Ministério Quarto Anjo. Então, irmãos, como meu esposo acabou de relatar para os irmãos, né, que sábado passado foram os irmãos lá das igrejas pentecostais visitar o Ministério Quarto Anjo, né? E os nossos irmãos aproveitaram para mostrar o que está acontecendo lá em Moçambique, né? A união das igrejas. E também mostrar para ele a queda das igrejas, que todas as igrejas caíram e se tornaram morada de demônios, né? Então esses irmãos ficaram maravilhados, né? Ficaram muito interessados. Os irmãos também aproveitou para mostrar para eles, né, o chamado do Quarto Anjo, a incorporação de Cristo. E eles saíram muito maravilhados, né, para suas casas, né? Mas lá em Moçambique tem uma tradição que os filhos moram no terreno dos pais, né? Então, um desses irmãos mora no terreno do seu sogro, né? Porque a filha herdou esse terreno, né? Para que morasse lá junto com o seu pai, né? Então, quando esse irmão chegou na sua residência, então o seu sogro falou para ele: olha, eu estou sabendo que você está querendo fazer parte desse novo movimento que surgiu. Quero falar uma coisa para você. Se você for fazer parte desse ministério, você não vai mais poder morar aqui. Eu não vou aceitar você aqui e nem tão pouco você vai poder morar com minha filha. Eu vou tomar a minha filha de você. Então o irmão ficou muito triste e foi dormir. E quando ele foi dormir, irmãos, ele teve um sonho que mexeu muito com ele, né? Ele sonhou que estava em sua residência à noite e ele saiu fora para olhar para o céu. E quando ele chega fora, que ele olha para o céu se abre. E ele vê nuvens saindo do céu, como se está fervendo. Ou seja, nuvem revolvendo-se em fogo. Então ele fica olhando admirado. E nisso aparece um leão, bramando com potente voz, com fortes rugido. E aquilo amedronta ele. E ele entra para dentro de casa novamente, para chamar a sua mãe. E quando a sua mãe vem olhar o que está acontecendo, né, ela vê aquele leão ali bramando, ali todos ficam aterrorizados, e ele entra novamente para chamar mais gente, né? E quando ele sai para olhar novamente, para mostrar para as pessoas o que está acontecendo nos céus, né? Ele vê aquele leão, acima da cabeça do leão tem um letreiro, o qual ele não conseguiu ler aquela letra, né? E ele começa a ficar temeroso com aquela voz que sai do leão, uma voz muito forte, um bramado muito forte. E ali eles caem com o rosto em terra, né? Suplicando a Deus. todos chorando, todos de rosto em terra, né? Tanto ele como as pessoas que vieram olhar o que estava acontecendo, né?
Então nisso chega o cunhado dele com uma flecha na mão, né? E ele está orando no chão com o rosto em terra. Então o cunhado dele chama pelo nome dele, mas ele não se levanta, ele continua orando, né? Então ele observa que aquela flecha que o cunhado dele traz na mão está com a ponta virada. E mesmo assim ela não consegue disparar sobre ele, né? Então ele continua orando e ele se desperta. Então esse sonho mexeu muito com ele, né? De manhã cedo ele acordou e foi contar o sonho para nossos irmãos. Nossos irmãos imediatamente ligou para a gente e passou a revelação que o irmão tinha tido, né? Revelação muito forte. E essa revelação significa ali que Deus está confirmando esse chamado. Está confirmando o que nós estamos apresentando, né? Ou seja, essa nuvem revolvendo-se em fogo que esse irmão sonhou, está de acordo com Ezequiel, né? O profeta Ezequiel vê uma nuvem revolvendo-se em fogo, né? Já tive revelações também semelhantes a essa, né? Eu vi uma nuvem revolvendo-se em fogo vindo, e quando essa nuvem vinha, os meus filhos que não estavam crendo passavam a crer, né? Então, tudo isso, irmãos, é a confirmação de Deus. Como esse irmão foi ter com os irmãos lá sábado para estudar sobre o quarto anjo, à noite logo o Senhor mandou essa revelação fortíssima para ele, né? E ele ficou comovido, né? Então ele mandou a revelação para os irmãos, né? Para que os irmãos ajudassem a ele entender, né? Então nós já explicamos para os irmãos o que significa. É Deus mostrando para ele que tudo que ele aprendeu sábado com os irmãos é verdade, né? Então nós ficamos muito felizes porque Deus está trabalhando esse ministério, né? As pessoas estão sendo tocadas, né? Os sinceros estão sendo tocados por Deus, né? Para que venha para o quarto anjo. O quarto anjo está avançando, chegou o tempo de Deus agir. E Deus já está agindo em nosso meio. Então que Deus nos abençoe nas suas maternamente. Amém. Louvado seja Deus, o Ministério Quarto Anjo avançando. E apesar da perseguição, da parentela, daqueles que aceitam o Ministério Quarto Anjo, mas Deus está com o Quarto Anjo, envia sonho, mostrando, ainda que a parentela, como a gente vê, na realidade o sogro desse irmão que está visitando o Quarto Anjo, e foi logo ameaçado de perder a esposa e perder a moradia, só porque foi fazer uma visita para o Quarto Anjo. Mas o Senhor Deus confortou o nosso irmão com um sonho tão poderoso, um sonho tão significativo, baseando na visão do profeta de Ezequiel, mostrando nuvem revolvendo-se em fogo, mostrando o leão bramando. O leão é Cristo incorporado, do primogênito da linhagem de Dan, bramar como o leão. Deus confirmando que este ministério é o ministério de Deus. Louvado seja Deus. E ainda que a parentela vai tentar impedir, mas a flecha não vai sair. A flecha está com a ponta virada, assim como o irmão sonhou. Louvado seja Deus. Irmãos, vamos orar. Chegou o tempo de Deus agir no quarto anjo, como está agindo. Está avançando em Moçambique. Está avançando em Angola, como também aqui no Brasil. Louvado seja Deus. Que Deus abençoe o Ministério Quarto Anjo, como já está abençoando. Amém e amém.